Os 10 mandamentos são mais de 10. Na verdade, isso daí é muito mal colocado pelas traduções manipuladas. Vamos pegar o texto de Aseret HaDevarim, as 10 coisas que Yah deu a Moisés por meio das 2 tábuas de pedra. Pegando a tradução mais literal possível. Obviamente, chamando o Deus Eterno apenas de Yah, porque para pegar totalmente literal teria que citar o nome do Deus Eterno. Mas vamos citar apenas Yah, o texto mais literal possível. Das 10 declarações do Sinai. Eu sou Yah teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás estátua, nem imagem do que está nos céus em cima, nem na terra embaixo, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Yah teu Deus, sou Deus ciumento que ordena o pecado dos pais aos filhos até os terceiros e quartos dos que me odeiam. Não levarás o nome de Yah teu Deus para a mentira, porque Yah não purificará aquele que leva o nome dele para a mentira. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias servirás e farás todo o serviço. Mas o 7º dia é o Shabat para Yah teu Deus. Não farás todo o serviço. Você, seu filho, sua filha, teu servo, tua serva, teu gado e o teu estrangeiro nos teus portões. Porque em 6 dias Yah fez os céus e a terra, o mar e tudo que tem neles. E descansou no 7º dia. Portanto, Yah abençoou o Shabat e o santificou. Respeita teu pai e tua mãe, para que durem os teus dias na terra que Yah teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não roubarás. Não produzirás falso testemunho contra o teu companheiro. Não cobiçarás a casa do teu companheiro. Não cobiçarás a mulher do teu companheiro, e seu servo, e sua serva, e seu boi, e seu jumento, e tudo que é do teu companheiro. Essa é a tradução mais literal possível das 10 declarações do Sinai, dadas a Moisés. É errado chamar de 10 mandamentos, porque se você contar quantas ordenanças tem nesse texto, tem muito mais do que 10. Mandamento é cada ordenança em si, é cada ordem que Deus dá. Então, as 10 declarações do Sinai têm muito mais do que 10 mandamentos, 10 ordenanças. Simplesmente é totalmente errado chamar de 10 mandamentos. O Projeto Reino existe para mostrar o legado como ele é. Mesmo que você não queira seguir, mas deve conhecer a verdade. Porque um dia todo mundo vai ser cobrado e vai ter que prestar conta. E para você prestar conta do que é certo e errado, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Então vamos analisar cada uma das 10 declarações do Sinai e ver quantos mandamentos, quantas ordenanças tem cada um. Primeiro, eu sou Yah teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ao se apresentar ao povo antigo, já na primeira declaração, Yah se identificou pelo nome dele. Esse sou eu, nos dando a entender que a primeira ordenança real é: aprenda a identificar o Deus verdadeiro. Porque as religiões criam muitos deuses. E tem gente que diz, eu não sei qual é o verdadeiro. Apesar de só existir uma divindade real, do ponto de vista das religiões, existem milhares de deuses. Tem muitos religiosos que costumam dizer, o nosso Deus é o mesmo da Bíblia, só que com um nome diferente, querendo alegar que Yah é tão multiforme que ele usa um nome para cada povo. Não existe isso. O Deus que criou os céus é um só. E ele tem nome. A primeira ordem que ele dá é: aprenda a me identificar. Isso é um mandamento. Outra ordenança, outro mandamento embutida nessa fala é: reconheça os verdadeiros textos sagrados. Qual é a descrição do Deus verdadeiro? Eu sou aquele que tirou Israel do Egito. Ele está falando indiretamente sobre reconhecer texto sagrado. Quantos textos sagrados dizem que Yah tirou Israel do Egito? O Bhagavad Gita fala que Deus tirou Israel do Egito? O Alcorão fala que Yah tirou Israel do Egito? O Universo em Desencanto diz que Yah tirou Israel do Egito? Não. Alá não fez isso. Buda não fez isso. Shiva não fez isso.
O único que fez isso foi Yah, Deus de Israel. Então, o único texto sagrado correto é o que faz menção a Yah, Deus de Israel. E tem também outros tipos de livro que não são texto sagrado, mas são usados como se fossem. Talmud, Tânia, Targum, Evangelho de Kardec, O Grande Conflito, de Ellen Goldwhite, são apenas manuais de interpretação religiosa. Não acrescentam nada ao conhecimento do Deus verdadeiro. E só que nesse começo já temos 2 mandamentos direcionados ao povo do Deus vivo, sobre saber identificar o Deus verdadeiro e sobre aceitar esse único Deus. Não é exatamente isso que ele quer dizer quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim? Temos que saber identificar o único Deus verdadeiro, real, existente. Isso é mandamento. E precisamos aceitar que ele é o único verdadeiro, para não darmos honra a deuses criados pela imaginação humana. Tá vendo? O mandamento é cada ordenança em si, e não o todo. Então, só na primeira declaração do Sinai, já tem 3 mandamentos. Vamos ver a segunda. Não farás estátua nem imagem do que está nos céus em cima, nem na terra embaixo, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem as servirás. Não farás estátua. O termo fesel, que colocam como imagem esculpida, fesel, na verdade, apenas significa estátua. Na verdade, Deus Eterno está falando o quê? Não farás estátua. Nem estátua, nem imagem, de nada que existe. Só nesse início aí, Yah já está deixando claro que não é favorável à criação e confecção de estátuas. O ser humano usa estátuas para enfeitar ambientes, construções. Yah Tsevaot, Deus Criador, não é favorável à confecção de estátua, em nenhum sentido, em nenhum grau, para nenhuma finalidade. O que significa que o simples ofício de escultor já está violando o mandamento divino. Você nunca parou para pensar nisso, né? Claro, a gente não para pensar nessas coisas. Mas qual foi o objetivo real do ser humano ao começar a esculpir formas humanas? Qual o objetivo? Dignificar a imagem humana e dar um jeito de perpetuar a grandeza humana, entre aspas. Uma coisa é quando ele diz: não farás estátua de nada que existe, nem estátua nem imagem. E outra coisa diferente é quando ele diz depois: não se curve a elas para servir a elas. Então só aqui já tem mais 2 mandamentos. Na segunda declaração do Sinai tem 2 mandamentos, 2 ordenanças diferentes. Não se curve a nenhuma imagem produzida e não produza nenhuma imagem. Nem estátua, nem imagem, nem retrato, nem nada. A Igreja Católica usa imagem esculpida. A Igreja Ortodoxa usa imagens tipo quadros, como se fossem quadros pintados. E ela não quer nem uma coisa nem outra. Até a estátua como Cristo Redentor acaba sendo abominável aos olhos do Deus Eterno. Muita gente usa aquilo lá como santuário, vai lá, se ajoelha a estátua. Tem gente que vai no Cristo Redentor enxergando aquela estátua como se fosse um Jesus histórico, beija a mão da estátua, como já foi mostrado algumas vezes na televisão. A gente não costuma pensar nisso, mas de um modo geral, o nosso Deus é contra produzir estátuas. Produzir pelo produzir, o fazer pelo fazer. Não farás estátua, nem imagem de nada que existe. Só nas 2 primeiras declarações do Sinai já tem 4 ordenanças, mostrando que as 10 falas do Sinai não são 10 mandamentos. A segunda declaração do Sinai contém 2 mandamentos. Lá para o final vamos fazer as contas de tudo. Terceira declaração do Sinai: não levarás o nome de Yah teu Deus para a mentira, porque Yah não purificará aquele que leva o nome dele para a mentira. Aqui a tradução oficial colocou como tomar o nome em vão, mas tomar o nome em vão é uma manipulação meio estranha. Tomar o nome de Deus em vão, não tem um sentido específico isso. O que significaria tomar o nome em vão? Pode ser várias coisas, dependendo da cabeça de quem está lendo. Mas, na verdade mesmo, o cristianismo nunca deu uma interpretação definitiva sobre o que é tomar o nome de Deus em vão. Mas quando Yah Tsevaot diz: não leve o meu nome para mentira, a primeira ordenança direta aí é contra os falsos profetas. A primeira ordenança que é entendida aí é: não diga que eu falei quando eu não falei nada.
No texto de Ezequiel, vemos Iá dizendo a ele: ai daquele que disse, Iá falou, quando na verdade eu não falei nada. Isso é um mandamento para nós, que andamos com ele. Não use o nome de Deus para endossar mentiras ou esquemas. E esse significado não serve só para quem usa o nome em si, porque pouca gente conhece o nome dele, mas também para quem usa a referência dele. Você pode não conhecer o nome dele, mas quando você diz para um cristão, Deus mandou eu falar para você, esse Deus da Bíblia, ele mandou falar para você, você está usando uma referência que se volta apenas para o Deus verdadeiro. É a mesma coisa. Você está igualmente quebrando essa ordenança dada na terceira declaração de não levar o nome dele para mentira. A pessoa não falou o nome do Deus eterno, mas usou termos e referências que direcionam a mente da pessoa exclusivamente para o Deus eterno. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus Pai, El Shaddai. Quando você usa esses termos para fazer alguma declaração falsa, da mesma forma a pessoa está fazendo referência direta ao único Deus que existe. Sendo assim, obedeça ao mandamento indireto que é dado aqui. Nunca diga que o Deus Criador mandou falar algo se ele não mandou falar. Isso pode custar caro para a pessoa, espiritualmente falando. Então, quando Iá diz para não levar o nome dele para mentira, aqui tem 3 mandamentos indiretos. Não haja nunca como falso profeta e não ensine errado. E visto que os falsos mestres que ensinam errado são chamados de cães no texto do Apocalipse, o terceiro mandamento indireto é: não siga os cães, não siga os falsos líderes espirituais. Porque um líder que ensina totalmente fora do legado de Yeshua, citando o cristianismo e tendo o cristianismo como base, se está ensinando errado, é cão. Porque ele está levando a pessoa para dentro do erro. Está usando uma posição de líder para manter a pessoa no erro. O sujeito que usa a autoridade da Bíblia para ensinar errado está ajudando o próximo a se afastar ainda mais da verdade. E odeia isso. Todo falso mestre, todo falso pastor que abre a Bíblia para ensinar mentira é chamado de cão no mundo espiritual, e os cães não herdarão o reino, como diz a Bíblia. Se você é um dos cães, você está incorrendo em um erro gravíssimo, porque você está ajudando os fiéis sinceros a errarem diante do Deus vivo. E se você segue algum cão, algum líder que ensina errado, é sinal de que você não entendeu nada do legado do caminho do Salvador. E ainda corre o risco de no fim da vida ser lançado no fogo e descer para o fogo blasfemando contra o Deus eterno. Saber identificar um falso mestre é mandamento e é de suma importância para a nossa vida espiritual. Como já sabemos, religiosamente falando, os israelitas costumam seguir um mestre. Eles tomam um mestre para si e aceitam tudo que esse mestre ensina, sem questionar. Mas é preciso sabermos identificar um falso mestre para depois a pessoa não colocar a culpa em Deus por seus erros. Pois como Iá diz lá no texto da Tábua de Pedra, ele não purificará aquele que leva o nome dele para mentira. Na tradução manipulada colocaram que ele não tomará como inocente aquele que toma o nome dele em vão. Ele não purificará aquele que leva o nome dele para mentira. Você já viu em algum lugar da Bíblia Iá perdoando e restaurando profetas falsos que usaram o nome dele para fazer esquema? Ele não faz isso. Guarde bem isso. Então, aqui na terceira declaração do Sinai, temos 3 ordenanças, 3 mandamentos. Vamos somar tudo depois. Quarta declaração do Sinai: lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Apesar da prática original do Shabat estar corrompida, essa declaração é muito profunda, também para nós que não somos judeus. Pois o próprio Yeshua disse: o filho de humano é senhor do Shabat. Originalmente entende-se que o Shabat não era no dia que chamamos de sábado. E realmente é até suspeito que, em face de tantas distorções, adulterações e manipulações e interpretações religiosas, o sistema ainda tenha mantido justamente o Shabat como ele era. O sistema não está nem um pouco preocupado em dar a Iá as honras que ele merece. Mas mesmo que originariamente o Shabat não seja no sábado do nosso calendário, o fato é 6 dias você servirá e fará todo o serviço.
Quer dizer, durante 6 dias você pode atuar como servo, como empregado. Mas o 7º dia é o Shabat para Yah, o Deus eterno. Yah abençoou o Shabat e o santificou. Você pode ver que do modo como Yah deu essa declaração, nos passa até uma ideia que se você quiser escolher qualquer dia para santificar, é válido. Afinal de contas, quando ele fala, lembra-te do Shabat, ele diz, 6 dias você servirá, você atuará como servo, mas o 7º dia é para Yah. Falando assim, abre um precedente para santificar ou uma terça-feira, ou uma quarta-feira, uma segunda. Mas com isso o Projeto Reina te diz o seguinte, mesmo que o Shabat não seja realmente no sábado gregoriano, a essência central do Shabat é dedicar um dia ao Deus Criador. 6 dias para você e um para ele. Será que isso é demais? O ser humano está sempre fazendo o que quer sem pensar nos outros. Um único dia na semana dedicado a Yah não é muito. Quando Yah diz, lembra-te do Shabat para santificá-lo, o primeiro mandamento indireto aí é, santifique o Shabat. Quer dizer, santifique-o internamente, dentro de você, em primeiro lugar. Considere o preceito do Shabat como algo sagrado. Os evangélicos não consideram o preceito do Shabat. Pelo fato de não serem judeus, não dão nenhum valor a esse tema. Mas está errado. O preceito do Shabat é santo. Ainda que não seja realmente no sábado do nosso calendário, seja em outro dia. O preceito é santo. Ainda que eu não pratique, é santo. Ainda que o rito dos judeus modernos não seja o que era aplicado no início, o preceito do Shabat é santo. Portanto, aqui na 4ª declaração do Sinai tem 2 mandamentos incluídos. Considere o Shabat como coisa santa e dedique pelo menos um dia da tua semana ao Deus Criador. 2 preceitos, 2 ordenanças dentro da 4ª declaração do Sinai. 5ª declaração do Sinai, segundo o termo original, é respeita o teu pai e tua mãe, para que durem os teus dias na terra que Yah teu Deus te dá. Esse preceito é mal interpretado até hoje. Respeite seus pais para que durem os teus dias na terra. Aí a pessoa está entendendo que Yah está prometendo vida longa no planeta Terra. Não é isso que ele está falando. Quando Yah disse isso se dirigindo aos israelitas primeiramente, ele estava se referindo à entrada deles na terra prometida. Quando ele diz, para que durem os teus dias na terra que eu te dou, é na terra prometida, naquela terra que se chamava Judéia. Se eles dessem honra e respeito aos pais, Yah lhes permitiria aproveitarem bastante a terra prometida que eles receberam. Isso que ele está querendo dizer. Respeitem os pais de vocês para que durem os teus dias aí nessa terra que eu dei para vocês. Vocês vão poder curtir bastante a terra que eu dei para vocês. É isso que ele está falando. Não é, porque eu respeito meus pais, eu vou viver 80 anos, vou viver 90 anos aqui no planeta Terra. Não é isso não. Com isso, o que a 5ª declaração do Sinai está dizendo para nós é, tudo que seus pais dizem que não passa por cima da lei de Deus, você deve seguir. Fazendo assim, Yah irá permitir você usufruir de todos os benefícios que ele te dá. Às vezes Yah concede o benefício terrestre à pessoa, mas a pessoa não usufrui bastante. Porque não é obediente, não é fiel. Assim como a terra prometida, Yah sempre nos concede benefícios pessoais para cada um de nós. Se você mantiver o respeito e a consideração por seus pais, o seu usufruir será longo. Todos os bens que ele te deu, você conseguirá usufruir. Porque benefícios pessoais, benefícios terrestres, se a gente for infiel e relapso na santificação, Yah toma de volta. Ele tem esse direito. Então aqui na 5ª declaração do Sinai é uma ordenança, um mandamento. A 6ª declaração, não matarás. Essa aí a gente já sabe, Yeshua já falou sobre isso, quando ele disse, os antigos diziam não matarás, mas eu porém digo, quem chamar seu irmão de louco está sujeito ao julgamento. Ali naquele momento, Yeshua já estava demonstrando que o sentido espiritual de não matar vai muito além do homicídio. A 6ª declaração no Sinai contém 4 ordenanças indiretas, 4 mandamentos. Não cometer homicídio, não matar com palavras, termo de ofensa grave ou injúria pública, não matar a si mesmo, frisando a questão do suicídio,
E da mesma forma que é dito na terceira declaração do Sinai, quando um falso pastor desencaminha um fiel que busca a verdade, ele está matando espiritualmente. Em João 10,10, o ladrão vem para matar. E nós já sabemos que esse ladrão aí se refere ao falso líder, o falso mestre, o falso ensinador que desvia a pessoa de encontrar a verdade. Esse pecado quebra 2 mandamentos. O falso líder está levando o nome de Iá para mentira e está matando espiritualmente, impedindo alguém de chegar até a verdade. Então a sexta declaração do Sinai contém mais 4 ordenanças, mais 4 mandamentos. Depois vamos somar tudo. A sétima declaração do Sinai diz: não adulterarás. No conceito do reino de Deus, o adultério não é só a traição de um marido ou de uma esposa. Aqui na sétima declaração do Sinai tem 2 ordenanças logo de cara, porque o adultério também faz referência ao adultério espiritual, trair Iá com outros deuses, como a gente vê no texto bíblico. Não traia a confiança de seu cônjuge, e não traia o Deus verdadeiro, adotando deuses inventados. E tem a terceira ordenança referente àquilo que Yeshua disse: eu, porém, digo que quem olha para uma mulher com a intenção de satisfazer sua luxúria, já adulterou em seu coração. Tradução corrigida: não adulterarás. Eu, porém, digo que quem olhar para uma mulher com intenção de satisfazer luxúria, adulterou. Só essa última colocação já coloca pornografia na mira dos mandamentos. É um mandamento contra a pornografia. Porque na pornografia é isso, o cara fica no computador, no celular, olhando mulheres com intenção de satisfazer a luxúria. E a considera também isso como adultério. Você sabia? Mesmo que você seja solteiro, porque esse adultério aí é espiritual. Então, aqui no sétimo, são 3 ordenanças. A terceira ordenança é essa: não busque nenhuma forma de pornografia, porque ela serve para isso, para satisfazer a luxúria pelo contato visual. Portanto, sendo isso também parte integrante dos mandamentos, todo homem de Deus precisa lutar contra isso e se empenhar para diminuir isso o máximo que puder. E até onde não puder mais, pelas próprias forças, coloca na mão de Deus, com sinceridade. Eu sei que nenhum ser humano vence isso sozinho, só porque eu decidi que eu vou vencer a pornografia hoje. Sabemos que não funciona assim, mas tudo precisa ser colocado incisivamente nas mãos do Deus eterno. Então a sétima declaração do Sinai contém mais 3 mandamentos. A 8ª contém um só: não roubarás. A 9ª: não produzirás falso testemunho contra o teu companheiro. Também contém uma ordenança só, é só isso. Não produzir falso testemunho contra o teu companheiro. E quando a Bíblia fala o teu próximo, que na verdade significa o termo teu companheiro, está se referindo àquele que é um fiel do Deus eterno como você. O 10º: não cobiçarás a casa do teu companheiro, nem a mulher, nem o servo, nem serva, nem boi, jumento, tudo que é do teu companheiro. A 10ª declaração do Deus Iá é bem genérica, contra a cobiça. Qualquer tipo de cobiça. Espiritualmente falando, todo tipo de cobiça é pecado, principalmente se é contra o teu próximo, o teu companheiro, como diz o termo correto. Você e o teu companheiro, todos os 2 são igualmente servos do mesmo Deus. Por que você está cobiçando algo dele? Busca o teu. Se você pertence ao Deus vivo, assim como eu, nem eu nem você precisamos desejar o que é do outro. Iá vai suprir a cada um, sem que precisemos olhar para a prosperidade do nosso irmão. Amém? Então, com isso, contamos assim: das 10 declarações do Sinai, a primeira contém 3 mandamentos. A segunda contém 2 mandamentos. A terceira declaração contém 3 mandamentos, 3 ordenanças. A 4ª declaração contém 2 ordenanças. A 5ª declaração contém uma só. A 6ª declaração contém 4. A 7ª contém 3. A 8ª e a 9ª e a 10ª, cada um contém apenas uma ordenança. Portanto, as 10 declarações de Iá no Sinai, na verdade, são 21 mandamentos. 21 ordens diferentes que ele dá dentro do texto.
E por isso é completamente errado chamar a Seret Hadevarim de 10 mandamentos. E quando Paulo diz que os 10 se resumem no amor, é no amor pelo Deus eterno. É no amor por seu Senhor, Yeshua. Pois quem ama Yeshua procura ser obediente por amor a Ele e ao mérito dele, e pelo que Ele passou para nos comprar com o sangue dele. Eu amo o meu Senhor porque Ele me resgatou, antes de eu saber quem Ele era. E por causa disso, eu tenho a necessidade de andar com Ele em temor e obediência. E é só isso. Se você achou que é muita coisa, você pode voltar e ouvir de novo.